tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Hoje foi dia de relatório do USDA, o tradicional relatório de oferta e demanda, relatório semanal que trazem os números atualizados aí da movimentação e da oferta e da demanda mesmo no mercado internacional. Aparentemente, o relatório veio em linha com que os investidores estavam esperando, mas de qualquer forma o mercado, para a soja especialmente, reagiu de forma negativa. É por isso que a gente vai lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, para entender a movimentação de hoje, qual a influência desses números do relatório nessa queda lá em Chicago. Luiz, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por participar com a gente desse boletim. Afinal de contas, o que você viu de diferente nesse relatório? E foi um relatório que justifica essa queda de hoje em Chicago? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, é óbvio que o relatório do USDA sempre é um relatório muito importante para o mercado, né? Então, o mercado ficou de olho, centralizou as atenções aí nessa semana, nesse relatório, especialmente hoje, no dia da divulgação. Mas o USDA, como tu colocou, não chegou a trazer grandes surpresas, trouxe números mais ou menos em linha com o que o mercado estava esperando, né, principalmente com relação ao viés, né, dos ajustes, um viés de corte no estoque americano, um viés de corte na produção do Brasil e da Argentina. O USDA trouxe esses cortes, né, então ele foi de encontro ao que o mercado estava esperando, né, ao viés que o mercado estava esperando, mas, claro, os números vieram um pouquinho diferentes do que o mercado esperava. Então, no caso da safra brasileira, surpreendeu um pouquinho o caso do corte ter sido maior. Então, eu acho que é algo positivo no sentido de que o USDA está se aproximando mais da realidade da safra brasileira, né? Eu entendo ainda que o USDA está um pouquinho defasado com relação a isso. Então, o mercado esperava por uma safra em torno de 128, o USDA trouxe 127. Como eu falei, eu acho que está um pouquinho fora ainda, porque nós aqui nas safras já trabalhamos com 125 milhões de toneladas, né? Mas ele trouxe esse corte, então é algo que foi de encontro ao que o mercado esperava. No caso da Argentina, também trouxe um corte, mas um corte menor do que o mercado esperava, então o USDA agora trabalha com uma safra de 43,5, sendo que o mercado está trabalhando há um bom tempo aí com uma safra de 42, pelo menos, né? Ou no máximo. Então, mas também confirma o viés negativo para a produção argentina. E no caso dos estoques americanos, o USDA também trouxe um corte, né? Mas o corte foi menor do que o esperado. Então isso pode explicar um pouquinho aí essa virada no mercado. Eu acho que não teve tanto peso o relatório hoje. Eu acho que a gente pode colocar esse movimento negativo de Chicago hoje aí mais em cima de uma realização de lucros, até porque trigo e milho caíram bastante, né? No caso do trigo, teve um relatório um pouquinho mais baixista nesse caso. Mas como o mercado estava muito esticado, né, frente a esse conflito aí entre Rússia e Ucrânia, no trigo e no milho, essas quedas recentes acabam ajudando aí a soja a realizar lucros. A gente teve um petróleo caindo bastante hoje também, né, se ajustando aí frente às altas recentes. Então eu diria que teve um certo peso, sim, mas nada muito relevante. Esse relatório para a soja é mais uma questão que a gente costuma falar, né? O mercado já estava se posicionando frente a esses cortes, e aquela coisa, né? Se posiciona ou sobe no boato e realiza no fato. Então, eu acho que o mercado, Alex, assim, de uma forma geral, está entendendo que para esse quadro de quebra na América do Sul, de diminuição do estoque americano por conta de aumento de exportações, né, para compensar essas perdas aqui na América do Sul, ele entende que a faixa de atuação, de equilíbrio nesse momento, né, aí deixando de lado um pouquinho o conflito, que traz uma volatilidade, mas é entre 16,5 e 17 dólares. Né? A gente está vendo aí que a posição maio bate em 17 dólares e acaba voltando, não está conseguindo superar isso. Então só um fato novo realmente fundamental e não em cima realmente do conflito para mudar esse patamar, e eu acho que nos próximos dias a gente não deve ter nada muito novo aí para poder mudar essa faixa de atuação. Antes de passar para frente, eu queria só comentar contigo essa questão da China. Teve uma revisão também nos estoques chineses e no volume de importação da China, Luiz. Faz sentido para você isso?
Resposta é não. Para mim não faz nenhum sentido. Não entendo por que o USDA... É o segundo relatório seguido que ele corta a importação chinesa, né? Ele já tinha cortado para 97 no relatório passado e agora cortou para 94 milhões. É isso. Eu não vejo muito sentido nisso, porque a gente vê a demanda chinesa forte no mercado, né, diminuindo pela soja brasileira, exatamente porque não vai ter tanta oferta nesse ano, pela soja argentina também, aumentando pela soja americana, né? E a gente tem um ambiente, né, pós-Covid, a gente está praticamente saindo aí da pandemia, em breve tomara que a gente veja esse anúncio aí pela OMS de o fim da pandemia, né, e mais uma doença endêmica do que pandêmica. E a gente está vendo os dados econômicos mostrando uma recuperação econômica mundial, querendo ou não, né, apesar desse conflito aí que traz incertezas, a gente está vendo aí dados positivos com relação à economia dos principais países do mundo. E da própria China, né? No caso da China também, e aí no caso da China a gente pode falar também de dados com relação ao rebanho suíno, a fabricação de proteína animal que vem crescendo lá, né, vem se profissionalizando cada vez mais. A gente vê dados muito legais com relação ao tamanho dos plantéis, a tecnificação, né, do plantel chinês também. Então, eu não vejo muito motivo para o uso de diminuir a importação chinesa, até porque, se a gente pudesse usar algum fator fundamental para explicar isso, seria porque os chineses vão trocar a proteína da soja daqui a pouco por uma mistura maior de milho ou de trigo ou de alguns outros produtos, mas a verdade é que o preço de trigo e milho está lá em cima, o preço de outros commodities está lá em cima também, então não faz muito sentido, eu não vejo muito sentido nesse corte. Vamos ver o que o USA vai trazer daqui para frente, né? Vamos ver se daqui a pouco até alguma nota sai com alguma explicação, ou até alguma análise aí externa, mas realmente não entendi muito bem. Talvez o único dado que surpreende um pouquinho esse relatório é esse corte aí de importação chinesa. Muito bom. Luiz, então o mercado está nesse intervalo de 16,50 a 17, você bem explicou, bate nos 17, não dá conta, volta um pouquinho de novo. Mas e agora que a gente precisa de coisas novas, digamos, de notícias novas? Qual é a próxima notícia que você acha que tem potencial aí para mexer com esse mercado e dar um rumo diferente para isso? Já a safra americana ou ainda é cedo para isso? Salvo surpresas, né, até com relação ao conflito ou alguma outra coisa, sim, no calendário, vamos dizer assim, da normalidade do mercado, o próximo dado importante que a gente vê, que a gente tem pela frente aí é a intenção de plantio americana, né, soja, milho, trigo, enfim, todas as culturas, que sai agora no final do mês, no dia 31 de março. Então é um relatório muito importante. Lembrando que em fevereiro, né, naquele fórum tradicional do USDA já trouxe uma ideia, mais ou menos, né, nada oficial, mas é só uma ideia de como pode ser a próxima área americana de soja e milho, né, e o USDA trouxe inclusive um aumento de soja, uma diminuição de milho, mas era em cima de Chicago, né, com preços naqueles níveis. Agora a gente tem, milho subiu muito, a soja subiu também, mas não tanto quanto o milho, e aquela relação, né, milho-soja, né, que o produtor americano usa para escolher qual que ele vai plantar mais ou menos, ela mudou, e então a gente tem muita incerteza agora com relação ao que a gente vai ver no relatório do USDA lá no final do mês. Então é a grande dúvida, mas é o grande fator fundamental aí e mais importante até para a gente explicar os próximos 3 meses, né, como serão no mercado até o início do plantio e tudo mais, até a gente ter o dado de área final americana, que é lá em junho. Então isso é um dado bastante importante que a gente tem que acompanhar, porque pode trazer uma volatilidade, porque existe uma grande dúvida se vai aumentar a área de soja, se vai diminuir a área de milho, ou o contrário, né? Porque a gente tem que ver essa relação aí, como é que vai estar no momento da decisão do plantio. E a gente viu o próprio mercado estimulando o plantio de milho através das cotações, né? Milho e trigo subindo bastante e a soja ali meio que travadona nesse intervalo que você citou aí. Só que depois me parece que com as questões já superadas, ou pelo menos sem novidades em relação ao que vai acontecer, trigo acabou derretendo bastante aí nos últimos dias, o milho meio que acompanhou. Enfim, essa relação milho e soja vai ser fundamental para a decisão do produtor americano, certo?
Sem dúvida, ela sempre é fundamental e nesse momento ainda de muita volatilidade ela vai ser ainda mais fundamental. E é interessante também, né, Alex, a gente comentar uma questão que a gente não pode fugir do conflito, tudo que ele traz, né, mundialmente falando, a questão do petróleo também é muito impactado pelo conflito, e a gente pode lembrar da importância que tem o milho para a produção de etanol nos Estados Unidos, né? E nesse momento de alta de preço de petróleo, de Estados Unidos cancelando importações russas de petróleo, a gente tendo todo um novo fluxo internacional, né, de exportação e importação desse combustível fóssil, cresce daqui a pouco o holofote em cima de combustíveis alternativos como o etanol. Perfeito. E então a gente pode ter então um maior incentivo ao aumento da área de milho exatamente para uma maior produção de etanol, para diminuir a necessidade de importação de petróleo, né, para ter um novo equilíbrio em cima disso. Então é uma possibilidade, a gente não teve nenhuma novidade com relação a mandatos aí recentemente, né, ou pós o início do conflito, mas é algo que pode daqui a pouco trazer alguma novidade para o mercado e eu entenderia que faria mais sentido hoje a gente aumentar a área de milho nos Estados Unidos do que aumentar a área de soja. Muito bem lembrado essa questão, até porque o etanol de milho, diante de um encarecimento do petróleo, consequentemente da gasolina, seria uma alternativa aí, de repente, para abastecer esse mercado de combustíveis. Muito bom. Luiz, mas, enfim, aguardando então pelas informações dos Estados Unidos, principalmente para onde que o produtor americano vai, mercado deve trabalhar com volatilidade. Sim, é basicamente isso. Como eu falei, eu acho que a faixa de atuação está bem definida entre 16,5 e 17. Claro que momentos mais voláteis, principalmente com relação ao conflito, podem fazer o mercado fugir um pouquinho dessa faixa, talvez até perder um pouquinho mais, até chegar aos 16. Acho difícil, eu acho que está bem estabelecida essa faixa, mas a gente está num momento de incerteza, então a gente pode esperar bastante volatilidade. Mas eu entendo que, olhando para fundamento de mercado, essa é a faixa que a gente deve ter de atuação aí até a novidade do relatório de intenção de plantio lá no final do mês de março. Olhando para o Brasil, como é que você está vendo a comercialização, a precificação e, óbvio, a participação aí do produtor brasileiro? Bom, produtor focando na colheita, não podia ser diferente, né, Alex? A colheita andando muito bem na maior parte do país, aí, apesar de alguns excessos de chuvas aí. E eu acho que o destaque positivo é Mato Grosso, com produtividade muito elevada. Minas Gerais aí deve atingir a produtividade mais alta da história do estado, uma coisa muito positiva. Outros estados centro-oeste e sudeste também com boas produtividades. Isso acaba ajudando a compensar um pouquinho as perdas no sul, embora, naturalmente, as perdas sejam muito grandes, sejam muito relevantes aqui. E, infelizmente, a produção brasileira vai registrar uma perda grande nesse ano. Mas o produtor focando nos trabalhos de plantio, de colheita, e deixando de lado um pouquinho a comercialização agora, embora, né, os preços estejam muito elevados, né, vocês estão acompanhando aí, praticamente todos os dias a gente está batendo preço recorde no país, e prêmios estão muito elevados, e é muito em cima disso que os preços estão elevados, porque o câmbio não está ajudando. Chicago está ali entre 16,5 e 17, então está meio lateralizado nisso. Quem está realmente fazendo a diferença para formar esse preço mais alto é o prêmio, e é algo já esperado, né? Porque essa grande quebra na produção brasileira vai diminuir muito a oferta brasileira nessa temporada. A demanda interna ela não é muito elástica, né? Ela tem o seu equilíbrio ali, deve crescer um pouquinho até com relação ao ano passado. E o que está acontecendo é aquela briga, né, muito forte entre demanda para mercado interno e demanda para exportação. Então é isso que está acontecendo, essa briga já está ocorrendo de forma muito acirrada no Brasil, ela costuma acontecer de forma mais acirrada no segundo semestre, desde agora ela está acontecendo e explica esses prêmios aí muito elevados, né, na casa de 200 pontos aí, praticamente todas as posições do lado do vendedor para 2022, então mostrando aí que realmente essa oferta menor na produção brasileira nesse ano é o principal fator de sustentação para preço. Isso que o câmbio, né, não está ajudando, como eu coloquei, a gente está com o câmbio aí na casa de R$5, então, mas os preços estão encontrando sustentação nisso. Então, apesar de os preços estarem positivos, os produtores, como já venderam uma boa parte, avançaram um pouquinho, razoavelmente na comercialização, estão segurando aí por novas vendas e também entendendo que existe espaço para novas valorizações. Daqui a pouco, se o câmbio voltar a subir,
até porque a questão de oferta interna não deve melhorar, só deve piorar, digamos assim, né, daqui para frente. Então o produtor tá esperando um pouquinho nesse momento para avançar em novas vendas. Você falou de possibilidade do câmbio voltar a subir, mas você vê a possibilidade do prêmio continuar subindo ou o prêmio já está bem precificado já, Luiz? O prêmio está bem precificado, é claro que a entrada da safra, né, que a gente está vendo, ela pode daqui a pouco pesar um pouquinho, embora a gente já tenha colhido mais da metade da safra, a gente não viu o prêmio ceder, né? Então não vejo espaço para grandes correções negativas no prêmio, pelo contrário, eu acho que o prêmio tem muito suporte vai ter muito suporte ao longo de todo o ano, né, principalmente no segundo semestre, a gente pode ver prêmio recorde no segundo semestre, provavelmente a gente vai ver, então não vejo espaço para grandes ajustes negativos nos prêmios, exatamente pela questão dessa grande quebra na safra brasileira, né? Uma quebra aí a maior dos últimos anos, talvez a maior em volume da história do Brasil. Então isso explica muito esses prêmios em patamares elevados. Mas continuar subindo também está mais difícil agora. Nesse momento de entrada de safra, ela tem uma certa resistência, mas mais à frente, para o segundo semestre, eu entendo que existe espaço para continuar subindo, sim. Muito bem. Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, sempre trazendo argumentos novos, pontuando aí as novidades do mercado. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, grande abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando esse mercado lá em Chicago. Um dia negativo para as cotações. Basicamente, segundo o Luiz Fernando, um movimento de realização de lucros, aproveitando aí o que aconteceu, o movimento que aconteceu aí com o petróleo, com os cereais, trigo e milho. Soja acabou acompanhando também esse movimento e deve se estabelecer nesse intervalo entre 16,5 e 17 dólares, sem força para ultrapassar esse patamar, sem força para cair muito mais que os 16,5. A soja deve trabalhar nesse intervalo aí até que haja, de fato, uma definição da safra americana e do tamanho da área e do potencial de produção por lá. Coisa que a gente já pode ver no final desse mês. Então, até lá, o mercado tende a ter essa volatilidade, mas dentro desse patamar estabelecido aí de 16,50 a 17 dólares por bushel, segundo analisou para a gente o Luiz Fernando Gutierrez. Vamos aos preços? Vamos ver lá na Bolsa de Chicago. Março, 16 dólares e 86 centos por bushel, perdeu 18 pontos. Soja para maio, 16,71, perdeu 18 pontos também. Para julho, 16,43, 12,5 de baixa. E agosto, 15 dólares e 91 centos por bushel, queda de 13 pontos. Vamos para milho. Milho para março, 7 dólares e 35 centos por bushel, 19,5 pontos de queda. Maio caindo 20 pontos, fechou a 7,33. O julho, 7 dólares e 8 centos por bushel, queda de 17 pontos mais 75, quase 18 pontos. Setembro, 6 dólares e 62 centos por bushel, perdendo aí 11 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo também caindo forte, devolvendo aí boa parte dos ganhos. A gente viu o trigo quase ali pertinho dos 14 dólares por bushel, e agora a gente vê um maio a 12 dólares, 12,01, uma queda de 85 pontos. O julho já na casa dos 11 dólares e 10 centos por bushel, 85 pontos de queda também. Setembro, 10 dólares e 27 centos por bushel, 73,5 de baixa. E o dezembro, 9,69, 9 dólares e 69 centos por bushel, 41 pontos de recuo. São os números, portanto, de hoje dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.